Olá, eu sou Cláudio Avelar, policial federal, aposentado, depois de longos 30 anos dedicados exclusivamente à sociedade brasileira no combate ao crime organizado. Hoje advogado criminal empresarial com meu escritório em Brasília, que temos atuação em vários estados da federação, praticamente todo o território nacional. Estamos aqui hoje para trazer um tema de muita importância para vocês. Ao final deste vídeo, aqueles que gostarem, curtam, compartilhem, contem para os amigos, dá um joinha, nos siga no nosso canal YouTube, nos ajude a poder propagar mais a nossa versão, o nosso contraponto ao que está posto, impondo à nossa sociedade o que aqueles que lá decidem nós temos que cumprir. Então, Poder Judiciário, as carreiras jurídicas, elas estão em pé de igualdade? Infelizmente não, mas deveria estar. Não existe qualquer tipo de hierarquia ou superioridade entre as carreiras, nas carreiras jurídicas, em relação ao juiz, o Ministério Público e o advogado. Todos deveriam estar no mesmo passo, no mesmo tripé. E a gente vê que muitas vezes alguns juízes extrapolam, ofendendo, exigindo coisas dos advogados que muitas vezes não submetem e chamam a comissão de prerrogativas da OAB, que na maioria dos casos é dirigente, atende. O advogado não tem que ser submisso ao juiz. Existe uma regra. Antes da decisão da vontade subjetiva de um magistrado, nós temos que respeitar as decisões judiciais. Mas nós podemos divergir. Aí é o maior poder do advogado, a divergência, o contraditório. O advogado não se cala. O advogado que se cala, que se submete aos desmandos de quem quer que seja, não vai fazer um bom trabalho, não vai atender bem os seus clientes. Claro, tem que ser prudente, tem que ser razoável, mas tem que ser divergente. Advogado conformado, perigo. Vamos lá. O juiz, ele recebe o salário muito bom, no teto do serviço público. E muitas vezes um juiz de primeiro grau recebe mais do que o ministro do Superior Tribunal Federal, que é o que delimita o teto. Recebe mais que o presidente da República. Como mais algum servidor público, e todos somos servidores públicos, vai receber mais do que o chefe do Poder Executivo. Isto não está certo. Tem alguma coisa errada. E quem vai corrigir? Tem que louvar a iniciativa do ministro Dino, do STF, que está tentando reverter isso. Mas é tão simples, é só cumprir a lei, poxa. É só cumprir a lei diz, o maior salário é esse, então ninguém pode receber mais. Tem juiz que recebe 100, 200, 300, 400, independente da razão, não pode. O teto é esse, e quem paga a conta? Nós, cidadão comum, mortal, que paga imposto. Isso não está certo. Advogado público da União, advogado público dos estados, seja do estado, do município, poxa, ele está também beirando o teto, quase 40 mil reais, trabalha de uma forma seletiva, tem alguns que ele não recebe porque a pessoa ganha muito, mas ele também ganha muito. Então, eu creio que o advogado público tinha que servir a todos, e não aqueles que ganham pouco. Por quê? Todo mundo paga imposto. Então, eu não concordo, mas enfim, vamos seguindo. Agora, o advogado público, ele além de receber um bom salário, batendo o teto, se juntar os penduricalhos vai passar, então ele vai decidir que vai receber ainda honorário de sucumbência. Então quer dizer que se o cidadão demandar contra o Estado, contra o poder público, e porventura não for vitorioso ao final da ação, ele além de arcar com as custas processuais, além de não ganhar o processo, não quer dizer que ele não tem um bom direito, quer dizer que não foi bem demandado, ou não deve, enfim, a justiça decidiu contra ele. Ainda paga no mínimo 10% de sucumbência para a advocacia pública, que ganha um baita salário, acima da média do que recebe os advogados. Quando o advogado recebe um alto honorário, é taxado de inescrupuloso, praticamente. Mas quando a advocacia pública, o Ministério Público ou o Poder Judiciário ganha o seu alto salário com os penduricalhos, fica tudo bem. Isso não está certo. Isso devia fazer parte da pauta da reforma do Judiciário. Não é certo, não é justo, não é bom. Primeiramente, o juiz, todo servidor público tem que bater no teto. Não adianta justificar que é penduricalho, que é ajuda de custo, que é isso ou aquilo. É teto. É uma remuneração, é duas remunerações juntadas todas as fontes de recurso que chegam ao bolso do trabalhador, seja ele de onde for, serviço público, claro que na iniciativa privada é a critério do dono do negócio. Serviço público tem a lei que diz que é o teto. Não adianta ficar enrolando, justificando, sejam esses juízes, sejam servidores do Poder Legislativo, seja de onde for. O Executivo não paga a ninguém além do teto.
E ponto. Por que o Poder Executivo, por que a autoridade máxima do país, seja esse quem for, vai receber menos do que outro servidor público? Não interessa de qual poder. Isto não está certo. Então deixamos aqui a nossa crítica. O serviço não está sendo entregue, o sistema judicial é lento, é moroso, nem sempre justo. Os juízes não podem tomar decisões políticas. Só existe o tribunal político no poder político, no poder legislativo, que são as câmaras municipais do Brasil afora, as assembleias legislativas, Congresso Nacional. Aí sim faz o julgamento político. Uma CPI, em que pese todo o caráter técnico, faz o julgamento político. O plenário do Poder Legislativo faz julgamentos políticos a todo dia, a toda hora, mas nos tribunais jurídicos, judiciais tradicionais, os fóruns, os tribunais superiores, os colegiados, os desembargadores, dos ministros do STJ e STF não podem fazer julgamento político, em que pese, eventualmente, o fato julgado seja um fato político. Julgamento tem que ser técnico, tem que ser jurídico, na base, na forma da lei, não com a cabeça do juiz. Esse negócio do juiz vai julgar, está julgando um processo e dá entrevista na televisão para fazer palco, fazer plateia, para justificar aquilo que está decidindo. Juiz só pode falar nos autos. Isto está, me desculpem a expressão, meus amigos juízes, Ministério Público, que eu conheço muitos membros, que fazem um trabalho fantástico, mas isso tem que acabar. Vocês têm que ter coragem de cortar na própria carne, no próprio bolso, já que a lei diz uma coisa e vocês muitas vezes adotam outra regra que vocês criaram para sua bela conveniência. Todo dia a imprensa aponta, juiz do tribunal tal, saiu de férias, ganhou 200, 300 mil. Isso não pode acontecer, isso tem que acabar. O Brasil está quebrado, não pode manter, tá bom? É isso, fica a dica.